Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, a Jovem Pan acabou de passar a maior vergonha da história em usar um vídeo de videogame para dizer que era um ataque russo à Ucrânia. Esse vídeo é muito fácil vocês verem, basta entrar no feed de vídeos, no watch de vídeos do Facebook, e lá aparece aquela sugestão de vídeos. Para mim, sempre aparece essa sequência de vídeos. Trata-se de um jogo de guerra de videogame em que um avião ataca uma base e uma bateria antiaérea à noite, claro, manda uma rajada de balas. E pior que você percebe que é fake pelo próprio movimento da câmera, que é aqueles movimentos 3D de jogos, né? Então é muito fácil você perceber que aquilo é um jogo de videogame. E a Jovem Pan usou esse desenho animado de videogame para dizer que se tratava do ataque da Rússia à Ucrânia. Esse povo, eu acho que chegou assim no fundo do poço do esgoto, não tem mais o que fazer, né? O TikTok, o Facebook, o YouTube, agora é uma enxurrada de fake news, uma enxurrada de fotos absurdas. Eu entrei no TikTok agora há pouco, os caras estão usando todas as fotos de guerra, de filme, coisas mais absurdas, para dizer que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, gente? Bom, alguns amigos andaram perguntando para mim, né, o que eu achava. Eu falei, espera um pouquinho que eu faço uma live rápida, explicando o que é o contexto disso daí, embora a maioria já sabe, porque está sendo amplamente divulgado, né? Então, galera, a crise na Ucrânia se dá por um fator simples, né? Em 1949 foi criada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Em que vários países da Europa, né, que foram financiados pelos Estados Unidos do Plano Marshall, assinaram um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. Então ali está a França, Holanda, Grã-Bretanha, acho que Espanha, enfim, vários países da Europa, né? E o objetivo era criar uma parceria militar para evitar que os Estados Unidos sofressem ataque dos russos, né? Então esse era o objetivo. Em contrapartida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era um acordo similar ao dos Estados Unidos com os seus países aliados, no qual os países do leste europeu criaram um bloco militar a proteger a União Soviética, né? Assim, dar suporte, né? Então, esses países eram a Romênia, Polônia, enfim, vários países do leste europeu, Tchecoslováquia, enfim, né? Vários países do leste europeu. Então, dessa forma, esse bloco soviético foi chamado de Cortina de Ferro, tá bom? Cortina de Ferro. Então, houve lá a Guerra Fria, né, gente? A Guerra Fria nada mais foi do que uma guerra ideológica, né? Porque foi uma guerra de provocações. Não poderia chegar a vias de fato, porque ambas potências, sendo elas nucleares, se houvesse uma guerra, uma terceira guerra mundial, seria nuclear e não sobraria nada, né? Além dos destroços, o solo, a água, todos os recursos do planeta seriam seriamente contaminados pelas nuvens de radiação. Mas essa treta dos Estados Unidos e a União Soviética, e hoje Rússia, ela já é antiga. Em 1962, os Estados Unidos instalaram mísseis nucleares na Turquia, quase divisa com a União Soviética, né? Bem ali pertinho. E isso provou muita irritação no Kremlin, e o então presidente Nikita Khrushchev mandou instalar mísseis nucleares em Cuba, né? Apenas 120 quilômetros de Miami. Então surgiu ali uma crise chamada os 13 dias que abalaram o mundo, né? Que quase irrompeu uma guerra nuclear. Então, gente, quem começou foi os Estados Unidos sempre com esse plano imperialista dele de invadir, né? Eles começaram e tiveram uma resposta rápida em 62, quando o Nikita Khrushchev ele colocou os mísseis nucleares lá em Cuba. Então ali o negócio parou, né? Negociaram com o Kennedy, né? E o negócio entraram num acordo, né? Os mísseis nucleares foram retirados lá de Cuba e seguiram-se apenas algumas brigas, né, ocasionais, né? Teve a guerra do Vietnã, enfim.
mas nunca mais houve uma ameaça de confronto direto. Isso ficou apenas uma cultura, na cultura popular, no imaginário popular, o temor de que houvesse uma guerra nuclear. Então esse foi o único medo, que as pessoas teve. Muito bem. Bom, acontece que as coisas começaram a mudar. Em 1991, a União Soviética ela se dissolveu, devido a burocracias, a crises políticas, a corrupção que foi se instalando dentro do Partido Comunista. Então houve o colapso da União Soviética. Sendo assim, por um tempo, os Estados Unidos se estabeleceu como a única potência, a única potência nuclear do mundo. Então a China ainda não havia ascendido, então os Estados Unidos estavam totalmente à vontade nesse sentido. Mesmo assim, a Ucrânia fez um acordo com a Rússia em devolver todo o arsenal nuclear que estava guardado lá. Então todo o arsenal ficou com a Rússia, porque o governo central da União Soviética estava na Rússia. Então a Ucrânia devolveu todos os mísseis, as armas nucleares para a Ucrânia. Então nesse tempo os Estados Unidos se estabeleceu como o xerife do mundo, como aquele famoso mantenedor da paz e da democracia. Mas quem assistiu o filme O Senhor da Guerra, O Senhor das Armas, aliás, com Nicolas Cage, vai lembrar que no final ele dá a fita, Ele fala que quem financia as guerras no mundo inteiro, quem derruba governos, quem vende mais armas, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande fabricante, comerciante de armas, de modo que ele cria guerras no mundo todo a fim de vender armas. Os Estados Unidos ele não fica sem guerra. Quando ele não está travando, ele fomenta guerra entre povos, criando divisões, financiando grupos separatistas, enfim, desestabilizando. O Brasil é um grande exemplo disso, porque em 1964, o golpe militar no Brasil, que derrubou o presidente João Goulart, foi financiado pelos Estados Unidos, assim como toda a América Latina, Argentina, Chile, Uruguai. Então todos os países latinos foram levados às ditaduras financiadas pelos Estados Unidos, a fim de que esses países não se aproximassem da União Soviética, do comunismo. Então, gente, os Estados Unidos continuou com a sua política imperialista no mundo todo, invadindo países, desestabilizando governos e por aí vai. Até que em 11 de setembro de 2001, houve lá o atentado em que o Bin Laden derrubou as Torres Gêmeas. Então, com base nisso, os Estados Unidos agora, ele decretou que ele não pediria mais a autorização da ONU para fazer invasões, certo? Então agora eles fariam invasões de acordo com a vontade dele, de acordo com a necessidade deles, apenas para se autopreservar, para garantir a sua própria segurança nacional. Obviamente que eles usaram disso para fazer uma devassa no mundo todo, invadiram vários países, invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, como já tinham no passado. Eles invadiram o Vietnã, na guerra do Vietnã, invadiram a Síria, invadiram a Palestina, enfim, invadiram vários países, criaram aquela estabilidade nos países árabes, através daquela primavera árabe, que o presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, foi assassinado, o presidente do Egito foi deposto. Então toda aquela estabilidade da primavera árabe foi criada pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele está por trás de todos os grandes conflitos do mundo, ele acaba fomentando, ele está por trás, certo? Então os Estados Unidos ele sempre teve essa política, de invasão dos outros países, Mas com o fim da União Soviética, com o colapso da União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Então não existiu mais a cortina de ferro, aquela proteção que a União Soviética tinha, porque agora a União Soviética se dissolveu. Mas a OTAN continuou, e a OTAN continuou cada vez mais a aumentar. Então a OTAN usou agora como pano de fundo a União Europeia, para que todo país que fizesse parte da União Europeia automaticamente agora fizesse parte da OTAN,
uma vez que toda a União Europeia, né, está coligada com a OTAN. Então agora os Estados Unidos, simplesmente sabendo da aproximação da Rússia com a China, que agora ascendeu como a nova potência, né? A China é para hoje o que a União Soviética foi até 1991. Então os Estados Unidos, muito incomodado com o avanço da China, né? E o alinhamento da Rússia com a China, começou a mover os seus jogos, né? As suas peças no xadrez. O que ele fez? Ele convidou a Ucrânia para fazer parte da OTAN. Se a Ucrânia fizer parte da OTAN, obviamente que os Estados Unidos vão querer instalar uma base militar na fronteira com a Rússia, o que é um absurdo, gente. Nenhum país que é uma potência nuclear iria aceitar isso, mesmo que o seu presidente não fosse o Vladimir Putin e fosse o Mahatma Gandhi, né? Ninguém aceitaria isso, né? Mas agora vamos falar um pouquinho da Ucrânia, gente. A Ucrânia é um país, a maioria das pessoas lá são russas, falam russo, a cultura é russa. É a mesma coisa que você pegar o Brasil e dividir, né, em outro país. Continua a mesma coisa, só muda o nome do país, né? Então na Ucrânia, embora são ucranianos, mas etnicamente são todos russos, né? E o que acontece naquele país, gente? O presidente da república deles, Vladimir, alguma coisa, Rússia, que eu não consigo me lembrar, o cara nada mais é que um comediante. Ele é o Danilo Gentili do país. Ele fez até mesmo um vídeo no qual ele pegava uma metralhadora e metralhava todo o parlamento ucraniano, né? Acusando-os de corrupção, que deveria limpar aquilo tudo, né? Tipo o Bolsonaro, né? O Bolsonaro deles. E quando ele foi eleito, absurdamente foi eleito, né? Porque, acredite, gente idiota não tem só no Brasil, tem no mundo todo, né? Elegeram um comediante para ser presidente da República. E a primeira coisa que ele fez ao assumir o poder foi dissolver o parlamento ucraniano. Então já mostrou aí que o cara não é nada diplomático, o cara realmente quer, né, alinhar um governo com ele quer alinhar um parlamento com ele, e dessa forma ele atender os interesses americanos e europeus, né? Ele estava simplesmente virando as costas para a Rússia, que é o país vizinho dele, né, culturalmente alinhado com ele e tal. E para piorar, gente, o que mais proliferou na Ucrânia foi o neonazismo. Lá o nazismo ele é escancarado, as pessoas usam suástica nos braços, bandeiras nazistas às suas casas. Em qualquer lugar eles usam abertamente símbolos nazistas, defendem o nazismo, fazem o sinal do Sieg Heil, né, levantado a mão, enfim, aquele absurdo todo. Em contrapartida, o Vladimir Putin, que não é nenhum santo, porém, ele é simplesmente o ex-chefe da KGB, de todos os líderes mundiais, com certeza ele é o cara mais culto, ele é um poliglota, ele é um cara que foi chefe dos espiões da KGB, o cara conhece absolutamente tudo sobre geopolítica mundial, ele conhece todos os segredos de todos os países, com certeza ele sabe até quem matou o Kennedy, enfim, é um cara que sabe tudo, certo? É um cara nacionalista que assumiu o poder, obviamente que ele tem pretensões imperialistas também, de ampliar o que é a Rússia hoje, certo? Então ele se uniu com a China, né? E obviamente ele não vai aceitar que a Ucrânia tenha essa política de aproximação com os Estados Unidos e com a Europa, e muito menos nazistas lá dentro, né, gente? Assim, o Putin não é santo, né? Mas pelo que eu entendo de história, de política e pelo entender da situação, eu não posso culpá-lo, né, por ele estar invadindo a Ucrânia, porque segundo o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, é um livro pequeno, muito fácil de achar, dá para baixar pela internet, sugiro que vocês leiam. Quando você está frente ao inimigo e você quer apenas amedrontá-lo, ameaçá-lo, você deve permitir que ele encontre uma rota de fuga, caso você não queira entrar em os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos forçou. Minha conexão estava caindo aqui.
Bom, os Estados Unidos forçou eles a irem pro ataque, gente. Não tem o que fazer. Os caras foram no quintal da Rússia querer montar uma base nuclear, né? Fazer acordos com a Ucrânia. E é claro que o Putin, ele não ia aceitar, né? Então o Putin agora, com certeza, o que ele está fazendo? Ele está planejando esse ataque há muito tempo. Ele já negociou com a China. Ele já pensou em tudo. A inteligência russa é extremamente avançada, cara. Porque a Rússia é a Rússia, né? Os caras venceram Napoleão, os caras venceram os nazistas, né? Os caras sabem o que estão fazendo, né? Então, com certeza, ele já planejou tudo, ele tem o respaldo da China, a China não quer sanções econômicas contra a Rússia, até porque a Rússia, ela detém 40% do gás que é enviado para a Europa, então se ela cortar esse suprimento de gás, a Europa vai sofrer uma crise energética, né? E até porque a China também está construindo tubos para se conectar com a Rússia, a fim de a Rússia também fornecer gás para a China, né? Então o Biden e os europeus deram um tiro no pé, né? Porque eles compraram uma briga que eles não podem levar adiante e, moral da história, eles deixaram a Ucrânia na mão. Eles não vão enfrentar o Putin, porque eles não são loucos, tá? Gente, para quem não sabe, o Putin detém um arsenal, centenas ou milhares de mísseis hipersônicos que voam a 11 mil quilômetros de velocidade, né? São mísseis carregados de ogiva nuclear que, se apertados ali na Rússia, eles atravessam o Ártico ali por cima do planeta e já caem ali nos Estados Unidos em 20 minutos, tão rápido que nem os radares americanos são capazes de detectar. Olha que absurdo, galera. E os Estados Unidos não detêm essa tecnologia. Então os Estados Unidos, o Biden, ele não é louco de querer entrar numa briga com a Rússia. Então a moral da história é que é o seguinte, os caras vão deixar agora o Putin entrar na Ucrânia, ele vai derrubar o governo, vai desmilitarizar o país, vai desnazificar o país, né? Porque ele quer varrer os nazistas dali, certo? E vai continuar tudo como está. E é mais barato para os Estados Unidos e para a União Europeia fazer justamente isso, deixar a Ucrânia se resolver com o Putin, né? E o pessoal está tudo indignado quando o Putin disse que a Ucrânia ela não é um país totalmente soberano, como nenhum país como nenhum país pequeno né? Engraçado que o pessoal achou absurdo o Putin falar isso, né? Mas, gente, quantos países os Estados Unidos não invadiu, desrespeitando a soberania desses países? Eles mataram até mesmo líderes dos países. Os caras mataram o Saddam Hussein, que não era flor que se cheira, né? Mataram uma marca Gaddafi indiretamente, né? Como é que os caras vão falar de respeito à soberania de alguém? Então os Estados Unidos é um país extremamente hipócrita, é um país de uma política canalha que visa apenas interesses próprios, visa apenas interesses do capitalismo, sabe? Sempre com essa política expansionista, imperialista. Só que dessa vez eles estão tendo que entender que nasceu um bloco muito poderoso na Europa, aliás, na Ásia, né? Entre a China, entre a Rússia e vários outros países. Qualquer sanção econômica que venham fazer com a China não está preocupada com os Estados Unidos, porque ela fornece muita coisa, não só para a Rússia, mas como para outros vários países que agora fazem parte desse bloco. Qualquer sanção econômica que venha atrapalhar a economia, a produção chinesa, vai atrapalhar a economia mundial, que por sinal já está combalida devido à crise do Covid, certo? E nós aqui, brazucas, vamos dançar nessa daí, porque o barril do petróleo ontem chegou, passou dos $100, então podem contar que o combustível vai aumentar. O combustível aumentando automaticamente, como tudo aumenta, né? Daqui a pouco o dólar também aumenta, mas o combustível aumentando, o frete dos caminhões vai aumentar, o transporte dos alimentos vai aumentar, isso será repassado dos produtores para os supermercados vão passar isso para nós. Nós vamos pagar tudo mais caro, os alimentos vão aumentar e também a nossa economia vai ser combalida, porque o Brasil ele só vende commodities, né? E nós importamos trigo, certo?
da Rússia e da Ucrânia. Trigo que faz o pão, faz a pizza que o povo come aqui. Então esquece o pão e a pizza, porque vai ficar tudo mais caro. Bom, gente, então isso mostra que o Brasil não é o celeiro do mundo, como alguns dizem erroneamente. O Brasil só produz milho e soja praticamente lá para fora, né? Um pouco de carne, mas não tanto quanto poderia. A Argentina é um grande exportador. Então, galera, é isso daí. O Brasil tá na pior, tá? O Brasil tá na pior. Se a situação lá piorar, nós vamos sofrer todos os efeitos aqui da pior forma possível, tá? A nossa economia já tá péssima e a gente ainda tem que passar a vergonha de ver o Bolsonaro ir lá na China, ou melhor, ir lá na Rússia, falar de família, falar de tradição. Gente, já deu no saco, já cansou. Sabe, eu acho que nem bolsonarista retardado aguenta mais ouvir esse cara falar isso. Em meio a uma tensão de uma guerra, o cara vai lá falar de valores cristãos. Os caras estão pouco se lixando para valores cristãos, para esse discursinho idiota de terceiro mundo. Tá? Então, a gente vê como o Brasil é um país medíocre. Né? Não é à toa que nós somos párias no mundo. Um representante, um presidente tão medíocre, tão ignorante, tão burro. E lá fora, falar tantas neiras, como já falou na ONU, que o Brasil já foi um país socialista, agora vai falar isso daí lá. Então nós vemos a Rússia, um presidente como Putin, né? Um cara inteligente, não é flor que se cheira, mas é um cara inteligente, um baita estrategista, e nós aqui com o Bolsonaro, né? É uma vergonha, uma grande vergonha ser brasileiro, gente. Então, fica aí agora o que o MST fez, né? O MST vendeu comida barata, alimento orgânico, sem agrotóxicos, sem nada, né? Provando que a alimentação, a produção de alimentos familiar seria uma grande alternativa para o Brasil, né? Porque o agro, o agro não é pop, o agro não resolve nada, gente. O agro só resolve problemas do agro, tá? Somente da elite. Então o Brasil tá aqui abandonadão, tá? Bom, galera, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre a crise da Rússia com a Ucrânia, tá? Quem tá com medo de uma guerra aí pode ter certeza que não vai ter. Não teve guerra na Guerra Fria, né? Não foram as vias de fato, justamente porque um cataclisma nuclear ia exterminar toda a vida na Terra, né? Ainda mais hoje, que o arsenal ainda é muito mais poderoso, muito mais letal. Não tem como ter terceira guerra mundial. O mundo simplesmente acaba. A economia não se recupera mais, gente. Um vírusinho diminuto, minúsculo, causou esse estrago. Imagina uma guerra agora, né? Então os Estados Unidos e a União Europeia, eles não têm dinheiro, eles não têm vontade política, eles não têm disposição para querer peitar a Rússia e começar uma nova guerra, certo? Eu sinto muito pelas pessoas da Ucrânia que não votaram nesse idiota. Eu sinto muito pelas pessoas da Ucrânia que não são nazistas e que estão sofrendo com a guerra. Porém, eu acho o máximo ver o exército russo entrar lá e massacrar esses nazistas a bala, metralhar um por um. E por último, que seja o presidente deles, certo? Porque gente fascista, gente nazista, tem que ser exterminada, tem que ser esmagada. Então, nesse ponto, a Rússia está muito certa assim. Tem que entrar lá, acabar com essa palhaçada dos Estados Unidos querer fazer base lá futuramente, tirar de lá todos, varrer do mapa, de preferência matar todos os neonazistas e tirar esse presidente idiota de lá, né? Então lá, infelizmente, a Ucrânia está como aqui, né? Não é à toa que a Sarah Geromini, ou a Sarah Winter, que é aquela loira retardada lá dos 300 do Bolsonaro, foi fazer treinamento lá na Ucrânia, para ficar fazendo merda aqui no Brasil, porque lá só tem neonazista, tá? E aí cai por terra aquela tese imbecil que alguns bolsonaristas diziam que o Joe Biden é comunista. Não, o Joe Biden não é comunista, tá? Ele é democrata, é progressista, mas não é comunista. Não existe comunista nos Estados Unidos, não existe socialista no governo americano. Se você é republicano ou democrata, ainda assim você é americano, você é capitalista, você luta
pelos interesses do capital americano, entendeu? Agora, vergonha maior, né, foi ver o Bozo, que foi lá dizer pro Trump, I love you, depois ir lá na União Soviética, aliás, na Rússia, né, beijar a mão do Trump e entregar flores nos túmulos dos soldados soviéticos e ainda ouvir o hino soviético lá junto com o hino da Rússia, né, gente? Isso mostra que o cara não tem ideologia nenhuma, o cara é um burro, o cara é um débil mental, e eu adoro isso porque cada dia que passa mais esse gado é humilhado, tá bom? Então é isso daí, galera, forte abraço, qualquer coisa é só perguntar, tamo junto, tchau, tchau.